Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro, nessa série maravilhosa sobre Apocalipse, a Resposta. Seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. Prepare o seu coração, porque o programa de hoje é realmente muito especial. Antes da gente começar o tema de hoje, eu queria lembrar que o nosso programa oferece um curso bíblico em DVD. É o DVD A Última Esperança, esse daqui, gravado em 5 países, especialmente na Terra Santa, lugares por onde Jesus andou. E esse curso bíblico pode ser seu, é só você entrar no blog do Arena e fazer o seu pedido, tá bem? Se você não tem acesso à internet, você pode ligar para cá e nós enviaremos gratuitamente a você, a sua família, esse curso bíblico que tem abençoado milhares de pessoas em todo o Brasil e em toda a América do Sul também. Agora sim, prepare o seu coração, nós vamos guardar aqui o nosso DVD e vamos ao estudo da Palavra de Deus de hoje. Hoje nós vamos falar sobre como entender as profecias. Vamos mostrar para você a tabelinha de conversão profética. Ou seja, vamos descobrir juntos os significados das principais palavras que aparecem no Apocalipse e também no livro de Daniel. Está preparado? Ok, eu queria só lembrar você o seguinte. O tema de hoje é fundamental para você entender as profecias bíblicas. Então, preste muita atenção, pegue uma caneta, pegue um caderno, ou o seu iPad, ou o seu computador, ou alguma outra forma de anotar, para que a gente possa realmente ter os textos e os significados anotados. Combinado? Bom, para começo de estudo bíblico, eu quero ler com você Isaías capítulo 28, está aqui Isaías capítulo 28, versículo 10. Isaías capítulo 28, está aqui, versículo 10, que diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Esse texto nos dá a orientação de como devemos estudar as profecias. É sempre assim, um pouco aqui e um pouco ali. Isto quer dizer que para você entender um versículo aqui, você precisa buscar outro versículo ali. O versículo de lá ajuda você a entender o versículo daqui. Ou seja, a própria Bíblia interpreta a si mesma. Então nós vamos agora buscar uma lista de palavras que aparecem no Apocalipse e no livro de Daniel especialmente. E através dessa lista de palavras, nós vamos buscar na Bíblia o significado de cada palavra. A partir daí, você terá condições de aplicar esse método a qualquer capítulo profético da Bíblia. Tá bem? Então, vamos começar lendo Apocalipse, capítulo 12. Eu, na verdade, não vou ler o Apocalipse 12, eu só vou citar algumas palavras que aparecem no capítulo 12. Aqui diz, verso 1, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Então, uma palavra que a gente vai analisar agora é a palavra mulher. Outra palavra que aparece aqui é o seguinte, a mulher estava vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa na cabeça com 12 estrelas. Então nós temos que saber o que significa mulher, o que significa coroa e o que significam as 12 estrelas. Se você descobrir essas 3 coisas, você vai descobrir o que significa essa mulher. Porque quando você lê Apocalipse 12 sobre uma mulher, você pode pensar várias coisas. Você pode pensar que essa mulher pode ser a Virgem Maria, essa pode ser uma outra mulher, a Eva, por exemplo, a esposa do Adão. Ou você pode imaginar que essa mulher poderia significar uma outra coisa qualquer. Então, para você não errar na interpretação profética, é preciso buscar na própria Bíblia o significado dessas palavras. Outras palavras que aparecem aqui no livro do Apocalipse são, por exemplo, animal, chifre, ventos, entende? Cauda. São palavras que aparecem com uma certa frequência. Então, nós vamos agora analisar uma a uma. E a primeira palavra da lista, a primeira palavra da tabelinha de conversão profética é a palavra animal. Por que vamos analisar primeiramente a palavra animal? Porque animal aparece aqui, por exemplo, no Apocalipse 12 fala de um dragão.
é um animal. No Apocalipse 13 fala de 2 bestas, são animais. No livro do Apocalipse fala dos 4 cavalos. Os 4 cavalos são animais. Fala de rãs, entendeu? Fala de cobra. Ou seja, o Apocalipse é um zoológico, entende? Tem tudo que é animal aqui. E talvez por isso as pessoas têm medo do Apocalipse, porque tem uma série de animais, dragões e tal. Então nós temos que saber o que significa a palavra animal nas profecias bíblicas apocalípticas. E para saber isso, para entender o significado dessa palavra, eu lhe convido a abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro do profeta Daniel. Daniel 7 nos ajuda a entender o significado. Vamos ver aqui Daniel 7, o verso 4, por exemplo, fala que Daniel viu um leão com 2 asas. No verso 5, fala que ele viu um urso com 3 costelas entre os dentes. No verso 6, fala que ele viu um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. No verso 7, fala que ele viu um animal terrível, espantoso, com 10 chifres. Aí quando você vai para o versículo 17, Daniel 7, 17, a própria Bíblia explica o significado da palavra animal. Diz assim, ó: esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Percebeu? Olha como a Bíblia é incrível. Por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia, porque ela ajuda você a entender a profecia. Então a Bíblia é clara, esses 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Portanto, está claro que animal significa rei. Se são 4 animais, são 4 reis. Se são 2 animais, são 2 reis. Agora, além disso, é importante ver uma outra parte da Bíblia, um outro versículo, que faz você entender um pouco melhor o significado da palavra animal. Vamos ver Daniel 7, versículo 23, que diz: então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Esse verso já nos ajuda a entender que animal também pode significar reino. Reino. Então eu já sei que animal significa rei ou reino. Ok? E é mais ou menos uma coisa óbvia, porque se existe um rei, existe um reino. E se existe um reino, tem que existir um rei. Mas é bom que fique claro que animal significa rei ou reino. Ficou claro para você? Animal, rei ou reino. Agora vamos ver o que significa mulher. O que significa mulher na profecia. Você lembra de Apocalipse 12? Que fala assim, que viu um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Quando você vai para Apocalipse 17, Apocalipse 17 fala de uma mulher prostituta montada numa besta. Então, o Apocalipse fala pelo menos de 2 mulheres. Uma mulher fiel e outra mulher infiel. Então, nós temos que saber o que quer dizer mulher nas profecias apocalípticas. E para saber a resposta a esta pergunta, nós vamos buscar no livro de Efésios. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 23. O capítulo 5, a partir do verso 23 de Efésios, traça um paralelo entre a mulher e a igreja, e entre Jesus Cristo, o marido e a mulher, marido e mulher, e Jesus e a igreja. Esse paralelo é traçado no capítulo 5, especialmente dos versos 23 a 32. Veja o verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Percebeu? A Bíblia compara. A Bíblia diz que o marido é cabeça da mulher, como Jesus é cabeça da igreja. Comparando Jesus como se fosse o marido e a igreja como se fosse a mulher. Quando você continua lendo o capítulo, os versos seguintes, o 24, o 25, o 26, você percebe isso de maneira mais clara. Mas quando chega no verso 32, aí o verso não deixa nenhuma sombra de dúvidas. Vamos ver o verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ok? Ou seja, tudo isso que ele fala marido e mulher, na verdade ele está se referindo a Cristo e à igreja. Jesus é o marido e a igreja é a mulher, a esposa.
Portanto, a Bíblia compara mulher com a igreja. E nesse caso, na profecia, mulher significa igreja ou movimento religioso. Assim pode ser também. Ok? Então você já tem duas palavras. Você já tem animal e já tem mulher. Não esqueça, animal significa rei ou reino. E mulher significa igreja ou movimento religioso. Agora vamos buscar uma outra palavra que é uma palavra muito forte que aparece na Bíblia. É a palavra água. A palavra água pode ser usada também como rio, como lago ou como mar. Especialmente mar, porque o Apocalipse usa muito a palavra mar. O livro de Daniel também. Se você observar Daniel 7, ele diz que 4 animais saem do mar. Quando você vai para Apocalipse 13, diz que a besta sai do mar. Então a palavra mar ou água é uma palavra constante nas profecias. E é importante saber o que significa a palavra água, ok? E para saber o que significa água, a gente vai para Apocalipse 17. Porque Apocalipse 17 também fala de água e usa essa palavra relacionada à mulher. Quer ver? Apocalipse 17, versículo 1, que diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então veja que o Apocalipse menciona uma mulher meretriz sentada sobre muitas águas. Você já sabe que mulher significa igreja, mas não dá para uma igreja estar sentada sobre as águas, e muito menos mulher. Então o que significa água aqui? Veja o verso 15, Apocalipse 17, verso 15, que diz: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a mulher está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Claríssimo, né? Claríssimo. Água significa pessoas, seres humanos, nações, línguas, povos. Até aqui, 3 palavras: animal, mulher e água. Animal, rei ou reino, mulher, igreja, e água, pessoas, povos, nações, línguas. Existem outras palavras. Uma outra que a gente quer mostrar para você é o seguinte, é o que está, aparece em todo o Apocalipse, aparece, mas a palavra que eu quero mostrar agora para você é a palavra chifre. O que significa chifre nas profecias do Apocalipse? A Bíblia fala que a mulher estava montada numa besta e que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Também diz que a besta de Apocalipse 13 também tem 7 cabeças e 10 chifres. A Bíblia fala que o leopardo tinha 4 cabeças, 4 asas, mas a Bíblia vai falando asas, cabeça, chifre e uma pata levantou primeiro e tal. São várias palavras. Agora queremos ver o que significa chifre. E para saber isso, nós vamos para Apocalipse 17, verso 12, que diz assim: Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Você percebeu? Então esse verso deixa claro que chifre significa 3 coisas. Pode significar poder, rei ou reino. Depende do capítulo e do contexto. Mas em regra geral, seria assim: chifres significam poder, rei ou reino. Está bem? Está claro, né? Ok. Agora vamos para uma outra palavra. A outra palavra que aparece com certa frequência é a palavra estrelas. A Bíblia diz que a mulher tinha uma coroa e na coroa 12 estrelas. O que significa estrelas nas profecias apocalípticas? Aqui em Apocalipse 12, verso 4, 12:4 diz assim: A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Veja que aqui fala que a cauda do dragão arrastou a 1/3 parte das estrelas dos céus. Nesse caso, estrelas aqui está significando, ou estão significando, anjos. Estrelas em profecia significa anjos, anjos.
Mas quando você vai para Daniel capítulo 12, veja só, vamos para Daniel 12. Em Daniel capítulo 12, aqui está, e o verso 3, a palavra de Deus diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, são como as estrelas, sempre e eternamente. Portanto, estrelas aqui em Daniel está se referindo a aqueles que levam esperança, aqueles que levam justiça, aqueles que levam a palavra de Deus às outras pessoas. Ou seja, aos pregadores, aos mensageiros, aos que levam a mensagem de Deus a outras pessoas. Portanto, estrelas também podem significar os mensageiros de Deus, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que anunciam a justiça de Deus. E se você for no original grego e no original hebraico, você vai descobrir que a palavra anjo, especialmente em grego, significa mensageiros. Anjos quer dizer mensageiros. E quem prega o evangelho também é um mensageiro. Portanto, a gente pode resumir as duas coisas em uma palavra só. Estrelas quer dizer mensageiros, aqueles que levam a mensagem de Deus. Muito bem, nós temos já uma lista boa, né? Uma boa lista, mas ainda existem outras palavras que a Bíblia Sagrada apresenta como sendo parte das palavras-chaves para se entender as profecias apocalípticas. Vamos fazer um intervalo, enquanto você liga para alguém, enquanto você chama mais alguém para assistir o Arena, e logo depois vamos voltar para continuar descobrindo os significados das palavras apocalípticas. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, hoje tratando de um tema muito rico, muito importante, que é como entender as profecias, a tabelinha de conversão profética. No primeiro bloco, nós vimos o significado de várias palavras. E agora a gente vai continuar estudando e analisando outras palavras proféticas que aparecem no Apocalipse. Bem, antes do intervalo, a última palavra que nós analisamos foi a palavra estrelas, que quer dizer mensageiros. Em Apocalipse significa anjos, em Daniel significa pregadores do evangelho. Juntando as duas, nós usaremos a palavra mensageiros para o significado da palavra estrelas. Agora tem uma palavra muito curiosa que aparece em Apocalipse, capítulo 12, verso 3, verso 3 e verso 4 também, que é essa daqui. Vamos abrir lá em Apocalipse 12. Apocalipse, aqui está, capítulo 12, verso 4. Olha só a palavra. Diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Esse verso 4, tem que entender o verso 3 para entender o verso 4, mas lembre-se que o verso 3 fala de um dragão vermelho e grande, e que tinha uma cauda, ou seja, um rabo. E agora o verso 4 fala que essa cauda, ou seja, esse rabo, arrastava a terça parte das estrelas dos céus. A pergunta é, o que significa essa cauda, ou esse rabo do dragão? Nós vamos descobrir isso, sabe aonde? Lá no livro do profeta Isaías. Por isso que é importante seguir aquela regrinha de um pouco aqui e um pouco ali, porque justamente é assim que acontece. Você vê, a palavra cauda está lá em Apocalipse 12, e você não sabe o significado lá em Apocalipse 12. Por quê? Porque se você for olhar de maneira literal, você vai ter que admitir que o diabo tem rabo. E você sabe que o diabo não tem rabo, a não ser nos desenhos que se fazem por aí. Então, para não confundir galho com bugalho, é importante descobrir na Bíblia o significado de cada palavra. Nesse caso, cauda, ou seja, o rabo que aparece no dragão, significa o quê? Então nós vamos para Isaías para descobrir o significado. Isaías capítulo 9. Abra sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 9, versículo 15. Aqui está o texto. Olha que interessante. Isaías 9, 15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. E o profeta que ensina a mentira é a cauda. Viu isso? A Bíblia é impressionante.
como deixar claro o significado de cada coisa. Diz que o profeta que ensina mentira é a cauda. Em outras palavras, cauda significa falsidade, mentira, engano, falso profeta. Agora ficou claro, porque o dragão de Apocalipse 12, que tinha uma cauda, essa cauda é o símbolo do engano, é o símbolo dos falsos profetas, é o símbolo da mentira. Ok? Então cauda significa isso, falso profeta, ou engano, ou mentira, que são palavras sinônimas. Tá bem? Claríssimo, né? Agora vamos saber o que significa a palavra dragão, já que Apocalipse 12 fala de um dragão vermelho, e o Apocalipse menciona a palavra dragão mais de uma vez. Nós vamos ver então o significado da palavra dragão. E para saber esse significado, vamos ver Apocalipse 12, versículo 9. Esse verso já responde a pergunta. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora você percebe agora por que nossa série chama Apocalipse a Resposta? Entendeu agora? Porque justamente as respostas estão na Bíblia, no próprio livro, no próprio Apocalipse. A resposta do Apocalipse está na Bíblia. Por isso aqui diz assim: o dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Entendeu? Diabo e Satanás é o significado do dragão. Agora está claro. Então quando a Bíblia fala assim, um dragão vermelho que com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, agora você entende. É Satanás que com o seu engano, com a sua mentira, com a sua falsidade, arrastou um terço dos anjos. Percebe? Quer dizer, eu só posso dizer dessa maneira depois que eu aplicar a tabelinha de conversão profética ao texto. Ou seja, a Bíblia diz assim, um dragão vermelho arrastou com a sua cauda um terço das estrelas dos céus. Veja, essa figura de linguagem toda é muito complicada para você entender, porque não está escrito de maneira literal. Agora, quando você descobre que o dragão representa Satanás, em Apocalipse 12, verso 9, que a sua cauda representa falsidade, falso profeta e engano e mentira, em Isaías 9,15, e que estrelas quer dizer anjos ou mensageiros, Apocalipse 12 e Daniel 12, aí sim, aí você entende o que está escrito em Apocalipse capítulo 12. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então a Bíblia é maravilhosa por esta e por outras razões. Então eu convido você a estudar a Bíblia, a conhecer mais a palavra de Deus. E ao conhecê-la, tomar uma decisão de seguir a Jesus de maneira consciente, de maneira inteligente, de maneira verdadeira. E você deve se entregar totalmente, porque a gente só se entrega se a gente tem confiança. A gente só se entrega se a gente realmente está seguro do que estamos fazendo. E a profecia nos dá segurança. A palavra de Deus nos dá essa estrutura, essa base, essa segurança para a gente falar assim, é isso que eu quero. E aí então se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Que maravilha, né? Agora nós vamos saber o que significa a palavra cordeiro. Já que vimos a palavra dragão, vamos ver o que significa cordeiro no livro do Apocalipse e, claro, em todas as profecias da Bíblia. Cordeiro. A Bíblia fala várias vezes do cordeiro em pé no Monte Sião. A Bíblia fala do cordeiro em vários outros momentos e agora chegou o momento de decifrar, de descobrir, de entender o que significa cordeiro. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Aqui está João, capítulo 1, verso 29, diz assim, a palavra, olha que texto incrível, presta atenção, 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau, esse texto é encantador. Esse texto é maravilhoso. Eu realmente fico muito empolgado ao ler textos como esses. Especialmente quando esclarece um texto ou um assunto que me ajuda a entender o futuro. O que está na Bíblia relacionado ao futuro. Esse texto fala assim,
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostrando que o Cordeiro representa Jesus Cristo. A palavra Cordeiro é uma palavra que simboliza Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia usa essa palavra em vários outros momentos, como por exemplo Isaías 53. Isaías 53 fala assim, que Jesus foi levado como um cordeiro até o matadouro. Usa a expressão cordeiro. O Apocalipse capítulo 7, capítulo 14, capítulo 8, em vários outros capítulos, Jesus aparece como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e aquele que venceu o dragão. O Cordeiro venceu o dragão. Até aqui eu creio que está muito fácil e muito claro para você essa tabelinha de conversão profética. E tem uma outra palavra que nós precisamos saber o significado. Aliás, tem várias outras. Eu estou selecionando somente aquelas que são mais comuns, aquelas que aparecem com mais frequência. Uma palavra que a gente precisa entender que é uma palavra-chave é a palavra coroa. Coroa. Por quê? Porque a mulher de Apocalipse 12 usava ou aparecia com uma coroa na cabeça. Lembra? E nessa coroa, 12 estrelas. O que significa coroa? Coroa, de acordo com o contexto apocalíptico, significa vitória. Porque aqueles que vencerem receberão a coroa da vida eterna. Ok? Aquele que vencer. Nós vamos ler um texto para ajudar a fortalecer essa ideia, embora essa ideia é muito clara e você e eu já entendemos e concordamos. Porém, eu gostaria de ler com você o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse 2, verso 10. Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Percebeu? Seja fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Mostrando que coroa representa vitória. Quem for fiel até a morte, quem for fiel até o fim, quem for vitorioso, vai receber a coroa da vida eterna. Claríssimo, né? Claríssimo. Agora nós precisamos analisar pelo menos umas duas palavras que são comuns na profecia e que nós precisamos entender aqui como base para saber o futuro, para entender o futuro apresentado por Deus na sua palavra. A palavra que nós vamos ver agora é, na verdade, uma expressão. Seria a expressão um dia, ou só a palavra dia. Porque pode ser 1, pode ser 2, 3, 10, 20, 50 dias. Nós vamos saber o que significa dia na profecia apocalíptica. Bom, dia, ou mais de um dia, isso aqui é importante pelo seguinte. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, fala que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus tinha um lugar preparado para ela, onde ela seria protegida e alimentada por 1260 dias. Entendeu? Também a Bíblia menciona essa mesma palavra em outros textos. Como é o caso de Daniel capítulo 8, verso 14. Daniel 8, 14 fala assim, que em algum momento o santuário seria purificado. E o texto fala assim, até 2300 tardes e manhãs. Ou seja, até 2300 dias. Nós precisamos saber o que significa dia na profecia. Quanto que é? Porque um dia, literal, é um período de 24 horas. Tá certo? Mas na profecia, um dia teria 24 horas? Ou teria menos, ou teria mais? É isso que a gente vai buscar agora no livro do profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Ezequiel 4, 6 e 7. Diz assim, quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Uau! Esse texto é muito claro. Diz assim, 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Um dia
significando um ano. Ah, você quer saber mais? Quer mais um texto sobre isso? Não está convencido? Então vamos para o livro de Números. Livro de Números, que faz parte do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos para Números, capítulo 14, verso 34. Aqui está. Números 14, 34, diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Olha como é claro, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Veja, o texto é claro, cada dia significando um ano. Portanto, um dia profético equivale a um ano literal. Uma vez eu conversando com uma pessoa do Salão do Reino, a pessoa me disse assim: mas pastor, um dia não seria 1000 anos, como diz lá Pedro? Porque Pedro fala assim: para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não seria essa regrinha profética para um dia significar 1000 anos? E a resposta é muito clara. A resposta é não. Absolutamente não. Porque um dia profético não pode significar 1000 anos. Por várias razões. E uma delas é porque o texto não diz isso. E aí já é suficiente. Bom, o texto de Pedro, mencionado pelo meu amigo do Salão do Reino, diz o seguinte: para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Essa expressão de Pedro é para dizer que Deus está acima do tempo. É para mostrar que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Que Deus não está restrito ou preso ao tempo como eu e você. Então, para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Isso para Deus não faz diferença. Deus é atemporal. Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Agora, para entender a profecia, um dia equivale a um ano, como diz Ezequiel 4, versos 6 e 7, e Números, capítulo 14, versículo 34. Claro, né? Muito bem. Agora vamos para uma outra palavra, e eu diria que aí já estaria bem, já seria suficiente. Uma mais, e nós já estamos em condições de avançar. Vamos ver mais uma palavra. A palavra é ventos. Ventos. Você lembra que Apocalipse capítulo 7, versículo 1, 2, versículos 1, 2 e 3, fala que os 4 ventos do céu agitavam o mar, isso diz lá em Daniel, mas lá em Apocalipse fala assim: 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os 4 ventos. Então a linguagem aparece em Daniel e também em Apocalipse capítulo 7. Temos que saber o que significa ventos. E para saber, nós vamos então buscar a resposta em Jeremias. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias. Porque aqui em Jeremias, vamos para o capítulo 51 de Jeremias, versos 1 e 2. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor. Atenção, um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Se você continuar lendo o verso 3, o verso 4, o verso 5 e um pouco mais, você vai perceber que o capítulo 51 está falando de uma guerra. Está falando de um conflito, de uma batalha. E o verso 1 já diz assim: levantarei um vento destruidor. A palavra vento, na profecia, significa destruição, significa conflitos, significa guerras, significa pelejas, significa batalha. Portanto, ventos quer dizer guerras. Tá bem? Tá claríssimo. Ventos quer dizer guerras. Eu acho que nós já temos aí uma boa lista com as principais palavras. Mas eu estava falando sobre ventos e me veio à cabeça uma outra palavra que eu entendo que nós deveríamos analisar também. Uma palavra a mais. Sabe por quê? Porque lá em Daniel 7, verso 25, fala que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E essa questão de tempo acaba sendo fundamental para decifrar um outro segredo profético. E nós vamos então ler mais esse texto para saber o que significa tempos.
tá bem? Vamos para Daniel, capítulo 12 de Daniel, capítulo 12. Na verdade, nós vamos ver Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11 e não 12. Daniel 11, verso 13. Diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Muito bem, ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, na profecia, um tempo equivale a um ano, 2 tempos a 2 anos, 3 tempos a 3 anos, 3 tempos e meio a 3 anos e meio. Maravilha, claríssimo, né? Você percebeu? Nós dedicamos 2 blocos do programa Arena do Futuro somente para analisar os significados das palavras principais das profecias apocalípticas. Agora nós temos base, condições de avançar no nosso curso bíblico Apocalipse, a Resposta. Eu vou fazer um intervalo, logo depois eu volto para continuar explicando esse tema. Muito bem, já voltamos com o nosso programa Arena do Futuro, tratando hoje da tabelinha de conversão profética, falando sobre como entender as profecias apocalípticas nessa série maravilhosa chamada Apocalipse, a Resposta. Agora, no terceiro bloco, nós vamos ver se funciona mesmo esse negócio de tabelinha. Agora vamos fazer uma prova, um teste. Ou seja, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou aplicar a tabelinha a algumas situações proféticas. E vamos ver se esse negócio funciona ou não funciona. Porque também nós não podemos ficar aqui só na base da teoria. Nós temos que ver se funciona para você aí na sua casa, aí no seu escritório, aonde você vive, se você pode estudar a Bíblia usando essa tabelinha. Entendeu? Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou até pedir para o meu produtor colocar essa tabelinha. Vamos fazer o seguinte: além desse vídeo, além do programa, nós vamos pegar essa tabelinha e vamos colocar no nosso blog essa tabelinha. E aí você vai poder então baixar a tabelinha através do blog. E você poderia inclusive, você poderia transformar essa tabelinha num adesivo. Você pode imprimir em algo adesivado, aí você cola aqui na Bíblia, aqui dentro da Bíblia, pronto, você tem aí a tabelinha para entender as profecias. Bom, vamos ver se funciona. Eu vou começar com o capítulo que todo mundo tem medo de falar, né, por aí afora, né? Você pode assistir vários programas de televisão, pode ir a várias igrejas, dificilmente você vai ver um programa, ou um pastor, ou um sacerdote pregar sobre a besta do Apocalipse. Diz para mim, qual foi a última vez que você foi numa igreja e o pastor falou assim: o tema de hoje é a besta? Não é comum, né? Não é comum. E muito menos na televisão. Na televisão você vê cura, milagre, dinheiro, prosperidade, campanha disso, campanha daquilo, mas ninguém explica para você as profecias apocalípticas. Então agora eu vou mexer exatamente no vespeiro, em Apocalipse 13. O meu tema de hoje não é Apocalipse 13, mas eu vou mostrar para você como que se pode entender Apocalipse 13 com a tabelinha de conversão profética. Vamos lá? Vamos lá, Apocalipse, aqui a gente abre a Bíblia na hora, e você pode abrir a sua Bíblia também na hora. Apocalipse 13, verso 1, 13, 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Ok. Eu li, não entendi nada. Você leu, não entendeu nada. E agora? O que eu vou fazer? O Apocalipse não dá para entender. Quer saber? Eu vou fechar a Bíblia. Eu prefiro Mateus, eu prefiro Salmos, eu prefiro João, porque Apocalipse não dá, é muito difícil e tal. Inclusive um dia perguntaram sobre isso para um pregador aí de televisão. Falaram assim, e o Apocalipse? Sabe o que ele falou? Não, o Apocalipse não foi revelado ainda. Sabe por que ele falou isso? Porque ele não entende o Apocalipse. Entendeu? E para a gente entender o Apocalipse é muito simples. Então, o texto diz claramente assim, ó: vi emergir do mar uma besta. Então eu tenho 2 palavras aqui. A primeira é mar, que seria água, e a segunda besta, que seria animal.
Então, eu tenho aqui a seguinte linguagem. Um animal que sai do mar, uma besta que sai do mar. Primeiro, o que significa mar? O que significa água na profecia? Agora você sabe. Água, de acordo com Apocalipse 17, verso 15, significa povos, multidões, nações e línguas. E a besta, que é um animal em profecia significa o quê? Você lembra? Rei ou reino. Então, se animal significa rei ou reino, e se o mar, que é água, significa povos, tá aí, tá resolvido o problema. Então, a besta que sai do mar representa um reino poderoso, significa um reino poderoso que se levantaria do meio dos povos, do meio da humanidade, do meio das pessoas. É isso que o texto está dizendo. Só que para você descobrir isso, você viu que a gente foi buscar em outros textos o significado de cada palavra. Então, a besta que sai do mar é um reino poderoso que sai do meio do povo. E a Bíblia diz, com 7 cabeças e 10 chifres. Você lembra o que significa chifres? Chifres significam 3 coisas. Significam poder, rei ou reino. Então, a besta que sai do mar com 10 chifres é um reino poderoso, porque tem 10 chifres, que sai ou que se levanta do meio do povo. E aí você diz, pastor, e as 7 cabeças? Se você descobrir o que significa as 7 cabeças, aí você descobre tudo sobre Apocalipse 13. E o tema de hoje não é esse. Calma, que nós vamos chegar nesse capítulo, nessa série. Nessa série vai ter um programa que eu vou falar aqui sobre a primeira besta de Apocalipse 13 e o número 666. E também vamos falar sobre a segunda besta do Apocalipse e a união das igrejas. Mas você já viu que funciona, né? Já viu que funciona. Eu peguei o capítulo mais polêmico do Apocalipse e você viu que em 2 minutos nós já entendemos. Ficou claro para você? Ó, uma besta que sai do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Representa um poder que surgiria do meio do povo e que teria muito poder. Ou seja, um reino muito poderoso. E as 7 cabeças, aí já seria o segredo, a chave que identifica quem é a besta. Aí dá nome, endereço, tudo. E como o tema de hoje não é sobre a besta, nós não vamos explicar as 7 cabeças hoje. Mas vamos fazer isso num outro programa, depois seguindo uma ordem, uma sequência. Vamos fazer um teste de outra forma, em outro capítulo. Vamos provar, testar a tabelinha em Apocalipse 17. Apocalipse 17, versículo 1. Olha só, 17, verso 1. Diz assim: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Bom, eu li, não entendi. Você leu, não entendeu. Porque é impossível uma mulher sentar sobre as águas. Se alguém tentar sentar sobre as águas, afunda, ok? Então não dá. E se não dá, como entender isso? É simples. Mulher significa o quê? Igreja. E águas quer dizer o quê? Povos. Então, se eu tenho uma mulher sentada sobre as águas, significa uma igreja estabelecida no meio dos povos. Olha que interessante. E esse texto me dá mais detalhes. Porque quando você vai para o Apocalipse 17, verso 15, fala que águas quer dizer povos, multidões, nações e línguas. Então a Bíblia está falando de uma igreja mundial, uma igreja que estaria em todas as nações, no meio do povo, uma igreja que estaria em todos os lugares da terra. Portanto, a mulher sentada sobre as águas é uma igreja estabelecida no meio do povo, no mundo inteiro. Você está vendo como começa a ficar fácil o entendimento das profecias? Vamos buscar agora uma outra lá em Daniel. Vamos para Daniel para ver se também funciona. Então vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 7. Daniel 7 é o capítulo chave. Daniel 7, verso 1. 1, 2 e 3. Olha só. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito, e escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar.
Esse capítulo é impressionante. Isso aqui realmente me deixa muito feliz, porque o que parecia complicado, o que parecia um enigma, o que parecia algo do outro mundo, começa a ficar claro diante dos nossos olhos. Está entendendo ou não? Eu creio que sim. Veja só, o verso 2 fala assim: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu, paremos aí. Vento, o que significa vento? Lembra? Vento significa guerras. Então, eis que os 4 ventos do céu agitavam, diz o verso, agitavam o mar grande. Mar significa povos, pessoas. Então, os 4 ventos agitavam o mar. A Bíblia está falando de 4 batalhas, 4 guerras, 4 conflitos que agitaria a humanidade. Que impressionante, né? Veja como a tabelinha de conversão profética nos faz entender as profecias. E o verso 3 diz assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Esses 4 animais que subiam do mar, você já sabe, mar é povos e animais, ou animal, significa rei ou reino. Então a Bíblia está falando em Daniel 7 que 4 nações, 4 reinos estariam em guerras, juntamente com o povo, com a humanidade, justamente envolvendo a humanidade num grande conflito. E diz a Bíblia, 4 animais subiam do mar, 4 reinos se destacariam nesse conflito, nesse período de batalha. Ficou claro para você? Ou seja, animal, rei ou reino, água, povos, ventos, guerras. O texto passa a ficar muito, muito mais claro. E agora que você já tem a base e já sabe que esse assunto funciona e que aqui está a chave para abrir o entendimento definitivo das profecias apocalípticas, estejam elas no Apocalipse, em Daniel, em Isaías, em Jeremias ou em qualquer outra parte da Bíblia quando se trata de profecias. E agora vem a pergunta: como aplicar tudo isso à minha vida? Prepare-se, porque vou falar sobre isso. Como tudo isso pode ser aplicado à minha vida? Então é o momento da gente conversar de coração para coração. Eu vou sentar ali na minha cadeira, na minha poltrona, e agora vamos conversar seriamente nós dois. Vamos conversar então, aqui é o momento em que eu sento e é como se eu estivesse sentado realmente na sala da sua casa. Então, fica à vontade, chega mais perto, vamos falar agora sobre esse assunto. O Provérbios de Salomão, no capítulo 29, verso 18, fala assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Em outras palavras, conhecer as profecias significa conhecer o futuro, e conhecer também os tempos em que estamos vivendo. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Eu quero que você saiba que as profecias estão se cumprindo e que logo, logo, Jesus vai voltar. E as profecias indicam que não há tempo a perder. Indicam que é hora de tomar uma decisão, é hora de dar um passo, é hora de se levantar, é hora de se entregar, é hora de procurar ser mais sincero, mais fiel, mais honesto, mais cristão. Quem é você? Você deseja conhecer a Bíblia por quê? Só para ter mais conhecimento? Só para dizer que está fazendo um curso bíblico conosco? Não. Eu espero que você estude a Bíblia para compreender a palavra e para tomar uma decisão por Jesus. Porque chega um momento na vida em que a gente tem que fazer uma decisão, você não acha? Você já bateu em quantas portas? Já foi em quantas igrejas? Há quanto tempo assiste a TV Novo Tempo? O que é que está faltando para você tomar uma decisão? Eu conheço pessoas que dizem assim: eu sou da igreja da Novo Tempo, eu sou membro da igreja da Novo Tempo. Então, amigo, chegou a hora de você sair dessa situação de casa, de residência, e de fato procurar a igreja da Novo Tempo. Chegou a hora de você levantar desse sofá, levantar dessa cadeira, levantar dessa cama, tomar uma atitude de fé, uma atitude verdadeira, procurar a igreja, estudar mais a Bíblia, nascer de novo, ser batizado e realmente ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Deus está chamando você hoje, Deus está chamando você agora, é com você que eu estou falando. Ei,
Estou falando com você, mulher. Com você mesma. Isso, porque eu sei que você precisa tomar uma decisão. Estou falando com você, amigão. Você que diz, não, eu já sou evangélico, ou eu já sou católico, ou eu já sou espírita, eu sou de alguma... Não importa de onde você é. O que importa é que Jesus ama você e hoje está revelando as coisas para você. Veja, eu não estou aqui fazendo revelações da minha cabeça, eu estou mostrando as revelações da palavra de Deus. E Deus está revelando em sua palavra que já é hora de você despertar do sono, porque a salvação está agora mais perto do que quando você creu a princípio. Amém? Você aceita? Você quer receber essa bênção? Você quer nascer de novo? Deseja procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não sabe onde tem uma? Então entre nesse site que aparece na televisão, procure uma igreja, vá até lá, diga que fui eu que pedi para você ir até lá e você vai ser muito bem recebido e muito abençoado por Deus. Então, diante da sua decisão, eu quero fazer uma oração por você e por sua família. Oremos. Querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. É como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A profecia está ficando cada vez mais clara para todos nós. Abençoa, Senhor Deus, essa pessoa que ora comigo, essa família, esse casal, esse jovem e essa decisão que essa pessoa acabou de tomar. Que o Teu Santo Espírito faça a obra completa na vida dela, na vida dele também, em nome do Senhor Jesus. Amém.